Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo eu trago para vocês os jogos da terceira rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-20, rodada que já vai começar nesta quarta-feira, dia 26 de abril, com o jogo Taubaté e Palmeiras. Essa partida será às 15 horas lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, lá em Taubaté. A rodada segue na quinta-feira com alguns jogos. Às 3 da tarde, o América vai receber o Mirassol. Esse jogo será lá no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. No mesmo horário, o Batatais vai encarar a Inter de Bebedouro, jogo que acontece no estádio Oswaldo Scatena, lá em Batatais. Também às 15 horas, o Fernandópolis vai jogar contra o Rio Preto, jogo que acontece no estádio Cláudio Rodante, na cidade de Fernandópolis. Já o Mauá recebe a equipe do Jabaquara, também às 15 horas. Essa partida vai acontecer no estádio municipal Pedro Benedetti, em Mauá. E fechando a rodada de quinta-feira, o Independente joga contra o Capivariano. Esse jogo será lá no Augustinho Prada, às 4 da tarde. Rodada seguindo, na sexta-feira, dia 28 de abril, às 15 horas, teremos aí o União São João jogando contra o Rio Claro. Esse jogo será lá no estádio Hermínio Ometo, na cidade de Araras. O São Bento vai encarar o Ituano, partida que acontece no estádio Paulo Metidieri, em Votorantim, local onde o São Bento está mandando seus jogos. O Esporte Clube São Bernardo vai jogar contra a Mauaense, partida também às 15 horas, lá no Municipal Giglio Portugal, conhecido como Baetão. O Flamengo de Guarulhos joga às 3 da tarde contra o Ibrachina, partida que acontece lá no Antônio Soares de Oliveira, na cidade de Guarulhos. E por fim, também às 15 horas, o Grêmio Novo Horizontino vai encarar o Monte Azul. Esse jogo vai ser lá no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, né? Então o Grêmio Novo Horizontino aí mandando o seu jogo no estádio do América. No sábado, a rodada começa às 10 da manhã, com o duelo entre Nacional e Grêmio Osasco, partida que acontece no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Às 3 horas, o Olímpia recebe o Tanabi, jogo que acontece lá no Maria Tereza Breda, na cidade de Olímpia. Já a Santa Cruzense jogará no mesmo horário contra o Araçatuba Futebol Clube, partida que acontece lá no Deputado Leônidas Camarinha, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Também às 15 horas, o Vossen de Assis vai jogar contra o Bandeirante de Birigui. Essa partida vai ser lá no Antônio Viana da Silva, na cidade de Assis. Já o José Bonifácio vai encarar o Tupã, partida que acontece lá no estádio Antônio Pereira Braga, na cidade de José Bonifácio. Também às 15 horas, Francano e Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo acontece no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca. Já o Comercial joga às 3 da tarde contra o Bandeirante, jogo que acontece lá no Francisco Palma Travassos, na cidade de Ribeirão Preto. Mais um jogo às 15 horas, o 15 de Jaú joga contra a Ferroviária, partida que acontece lá no Zezinho Magalhães, em Jaú. Já a Catanduvense recebe o Taquaritinga, partida que acontece às 3 da tarde no estádio municipal Silvio Salles, em Catanduva. Mais dois jogos às 15 horas, o Velo Clube encara o Lemense, partida que acontece lá na cidade de Rio Claro, e o 15 de Piracicaba vai encarar o Guarani, no Barão de Serra Negra. Outro jogo às 3 da tarde será entre Rio Branco de Americana e Comercial de Tietê, partida que acontece no estádio Décio Vita. O Sarjá Brasil vai jogar contra o Desportivo Brasil. Essa partida será lá no estádio José Hermílio de Moraes, na cidade de Alumínio, local aí onde o Sarjá manda seus jogos. Ainda às 15 horas, o Salto Futebol Clube encara o Oeste, partida que acontece no estádio Amadeu Mosca, na cidade de Salto. Já Itapirense jogará contra a Ponte Preta, partida que acontece no estádio Coronel Francisco Vieira, na cidade de Itapira. O Guaçuano encara o Mogi Mirim, jogo que acontece lá no Carlos Nelson Bueno, na cidade de Mogi Guaçu, enquanto que o Aguaí vai jogar contra o Brasilis, jogo que também acontece às 15 horas lá no Leonardo Garanha, na cidade de Aguaí. O Red Bull Bragantino jogará lá em Jarinu contra a Portuguesa às 15 horas. Já o Barcelona encara o Guarulhos também às 15 horas na Arena Ibrachina. Também teremos aí um duelo aí bem interessante, Juventus e São Paulo, jogo que acontece às 3 da tarde na rua Javari. No mesmo horário, o Audax encara o SCA Brasil, partida que acontece lá no José Liberati, em Osasco. E por fim, o Suzano encara o São Caetano, partida aí que acontece às 15 horas no Municipal Francisco Marques Figueira, na cidade de Suzano. E no domingo, teremos mais jogos. Às 15 horas, o Joséense encara o Atlético Guaratinguetá, jogo que acontece lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O Água Santa encara o Corinthians, lá no Distrital de Inamar, também às 15 horas. Teremos aí o duelo Santista. A Portuguesa enfrenta o Santos, lá no Eurico Mursa, enquanto que o São Carlos vai jogar contra a Inter de Limeira,
jogo que acontece lá no Luiz Augusto de Oliveira. Já o Mantiqueira jogará contra o São José, duelo entre equipes do Vale do Paraíba, partida que vai acontecer no estádio Dário Rodrigues Leite, na cidade de Guaratinguetá. E o União Mogi fecha a rodada jogando contra o Ecos, mais um jogo às 3 da tarde, partida que acontece lá no Francisco Ribeiro Nogueira, na cidade de Mogi das Cruzes. Esses então são jogos da terceira rodada do Campeonato Paulista, categoria Sub-20. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol.